Olá, eu sou a Lua Valentia e você está na Ordem Espécula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje eu vou falar sobre assuntos muito importantes, viu? Inclusive algo que ocorreu recentemente na Magia do Caos. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de saber como que foi a semana, o que que vocês gostariam de falar, como que estão sendo os exercícios. Alguém quer falar alguma coisa? Alô? Pode falar, Ká. Olá, bom dia, boa noite. Então, para falar do exercício, eu achei bem intenso, né? Fui lendo, fui vendo como que ia fazendo. É, assim, eu tive assim, dificuldade em estar desenvolvendo, agora está um pouco melhor, mas agora a gente muda, né? Qual que é o Então, objeto que você escolheu? eu escolhi uma garrafinha que eu tenho aqui na minha mesa de atendimento. Como era um aleatório, eu escolhi isso. Aham, ok. O que que foi mais difícil nessa questão? Bom, a questão do concentramento tá ok, né? Manter a imagem por muito tempo. Então, eu conseguia manter, aí ela ia sumindo, daí eu voltava, olhava de novo, mas eu não consegui fazer na sua totalidade. Na verdade, eu não sei se isso é possível. Vai melhorando à medida que eu fui treinando, mas passar assim, o tempo todo conseguindo manter com clareza, eu não consegui. Não, tudo bem, isso aí é como a gente fala, né? Os poucos segundos que a gente consegue manter já, isso já mostra uma vitória mesmo, tá? Não se culpe, não pense que você tá errada, não. Tá certa, ok? Ah, certo, então tá bom. Ok, obrigada. Imagina. Alguém mais quer falar sobre essa questão de como que foi Eu, nessa eu. semana? Pode falar. Então, eu tive algumas dúvidas, né, sobre o exercício em si, na questão de se seria com olhos fechados ou com olhos abertos o exercício. Mas eu fiz dos dois jeitos, das duas formas, e coloquei no relatório, né, no Tá. diário. E a minha dificuldade realmente com olhos abertos foi que eu tive muito sono quando eu chegava no ponto da concentração e do não pensamento. Uhum. Então, né, seria olhos abertos mesmo, tá? Porque a gente quer um olhar fixo, como o próprio texto diz, ó, um olhar absolutamente fixo e inabalável. E aqui Perfeito. fala que mesmo olha, o próprio texto, gente, já responde alguma das suas perguntas, olha. Sustentar um objeto com um olhar absolutamente fixo e inabalável, por mais que alguns instantes revela ser extraordinariamente difícil. Ou seja, é extremamente difícil cá você conseguir fazer isso, né? Então você está correta. E é para ser aberto, porque a gente quer um olhar fixo. A gente quer ser capaz de olhar fixadamente para um objeto, para uma pessoa, para um animal, para qualquer coisa e modificar, fazer um comando, dar um comando. Lá no Clube das Vilãs, eu falei muito sobre a voz enquanto comando da Matrix. E é verdade, se eu dou um comando, esse comando, essa Matrix, ela já está comandada, certo? Já é óbvio, qualquer coisa pode ouvir esse comando. Por isso que muitas vezes, por exemplo, em filmes, você vai ver comandos, os spell em inglês, né? Você falar aquilo, você comandar aquilo, você está reprogramando a Matrix. Muitas vezes é feito em latim, muitas vezes é feito com certas frases, palavras de poder, etc. Por isso que agora a gente entra em concentração e som, certo? Mas ao mesmo tempo, você também é capaz de fazer comandos com o teu pensamento, com o seu olhar, teu terceiro olho, certo? Então, lá no Clube das Vilãs, eu falei muito sobre essa questão. Depois, quem puder, assina o Clube das Vilãs e ouça o que eu tenho a dizer, porque é importante. Tá? Complementa muito. Tudo aqui que eu tô falando, uma coisa entra em cadeia e vai complementando a outra.
Mas é sobre isso, né? Como o próprio texto diz, a lenda do mal olhado é a habilidade do feiticeiro de lançar um olhar fixo e morto. Quanto mais. Sabe aquela brincadeira tola que a gente faz enquanto criança? Ai, quem ficar olhando, quem piscar, perde. É uma brincadeira que você pode fazer também. E nessa brincadeira, a princípio, você não vai comandar nada. Você não vai comandar nada. Você só vai olhar. Eu gosto de brincar disso com o meu gato, porque o gato ele tem esse olhar, né? Esse olhar fixo. O gato ele não fica piscando o tempo todo. Quando ela entra em olhar comigo, eu entro em olhar com ela, eu entro em sincronia com aquele objeto. E a partir daí que é mais fácil comandar o objeto, o animal, a pessoa. É por isso que a gente está fazendo esse exercício. Na dúvida, lembre-se, por que que eu estou fazendo esse exercício? Qual que é o objetivo final que eu tenho em relação a fazer esse objetivo, esse exercício? Quando você se lembra do objetivo, você entende, ah, tá, não tô olhando para esse lápis aqui só porque é um lápis. Ai, que bobeira ficar olhando fixadamente para o lápis. Não, é porque você quer entrar na mesma onda, na mesma frequência, você quer se concentrar, você quer formar um link entre você e o objeto, entre você e o animal, entre você e a pessoa. E quanto mais você pratica isso, mais esse link que você forma é mais fácil, certo? E a partir daí, quando se forma o link entre você e o seu alvo, você consegue comandar o alvo. Então, assim, mas é um alvo, mas é um mago. O mago vai ter defesas. Então, aí você entra, você tira a defesa primeiro, aí vai. Isso, lembre-se que a gente ainda tá no começo, né? No começo do treinamento, mas é para isso. Pensa, para que eu tô fazendo isso? Para quê? Para criar um link com o objeto. Aí, e agora eu vou entrar na. Se você não conseguiu criar um link, se você não se sentiu conectado com o objeto, continua com o objeto. Faz os dois. Continua com o objeto e agora entra a concentração de sons. Então, essa semana, a concentração de sons. Para o quê? Exatamente para você. Uma vez, primeiro, estabelece o link, por isso que primeiro a gente ficou concentrando, observando. Estabeleceu o link. Você é um com o objeto. Você é um com o objeto. Aí eu quero dobrar esse objeto aqui. Quero dobrar ele aqui, ó. Para isso, eu preciso estabelecer um link com ele primeiro, para ele obedecer qualquer que seja o comando que eu vou dar. Aí agora entra concentração em som. Então, os pensamentos verbais são colocados sob controles mágicos através da concentração em sons imaginados mentalmente. É para ficar repetindo o som mentalmente. Ah, Lua, mas e se eu quiser mover minha boca primeiro? Move primeiro, mas depois é mentalmente. Você vai escolher um som simples, uma palavra, uma ou mais sílabas. Por exemplo, a on, ou próprio iao, ia, o, e você vai repetir continuamente na sua mente, bloqueando seus pensamentos com esses sons. Você pode escolher o som mais inadequado que você quiser, tá? Ah, eu quero escolher um negócio engraçado. Eu não vou ficar repetindo aqui que eu não quero que o YouTube me bloqueie. Mas você vai escolher um palavrão que seja. Vai ficar repetindo para bloquear. Vai ficar repetindo e vai bloquear. Você vai persistir nisso. Persistir nisso. Eu, particularmente, não perderia meu tempo. É que eu sei que tem pessoas na magia do caos que são mais por esse lado cômico. Magia do caos atrai muita gente cômica, né? Então, cada um.
Mas eu pegaria um Yaô, um Om, algo que já tem um poder imbuído naquilo ali, ok? E aí, quanto mais você repetir, você vai ver que você vai até sonhar com isso. Você vai repetir isso automaticamente. Se isso acontecer, se você sonhar, se você repetir automaticamente, você tá no caminho certo, tá? Essa concentração em sons, a sua habilidade de lembrar de mantras, por exemplo, Kejiro, de Kateki, Murupibo, Kolune, né, que é o mantra da Cortana, Heredetu Hogine, que é o mantra da Honda, né? Os mantras mais conhecidos. É chave em certas formas de feitiçaria. Então, vamos aqui, ó. Vamos aqui colocar uma situação hipotética. Hipoteticamente, eu quero ir pro banco para pegar um empréstimo, ou para falar com o investidor, ou para não sei o que. Eu preciso muito disso. Hipoteticamente. Então, eu entro no banco, certo? E lá da fila, eu pego o gerente e eu já concentro no objeto. Então, o gerente, ele vira um objeto. Concentração de objeto. Ai, mas é uma pessoa com sentimentos. Nesse momento, ele é um objeto. Você se concentra no objeto. Teu mal olhado, teu olhar vai estar ali. Você se concentra. Primeiro você estabelece o link através do olhar com o seu alvo. Concentra, concentra, concentra. Você pode usar tudo ao seu favor para concentrar, mas tá barulhento. O barulho pode ajudar. Ah, mas o bebê tá chorando. O bebê tá chorando vai te ajudar. Você concentra, concentra. É por isso que a gente faz em casa primeiro. Para quando a gente tá lá no mundo selvagem, no mundo real, a gente conseguir fazer no mundo real sem medo. Concentra, 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 concentra no alvo. Uma vez que o link foi estabelecido, você entende? Você tem superioridade sobre o link. Você comanda o link, não o inverso. Cuidado! Porque se o gerente for superior a você, no sentido de, tem mais energia que você, tem mais o escudo que você, às vezes o cara frequenta ali uma religião que realmente é da Umbanda, Quimbanda, alguma coisa assim. Então, tudo isso importa quando você vai estabelecer o link. Nem todo alvo vai aceitar o link. Por isso que a gente primeiro se concentra em casa, numa caneta, num objeto, aí passa para um animal, vê se você consegue controlar um animal, depois passa pra gente. Qual que é o mais fácil de controlar? Um católico, um evangélico, um qualquer uma dessas religiões aí, tá? Que que não reza com o coração, mas reza com não qualquer religião que não realmente estabelece um link com o sagrado, tá? Mas às vezes você tem um católico que reza o rosário, aí já é outra história, né? Que aí, geralmente, quem realmente acorda 4 da manhã para orar o rosário e fazer o que deve ser feito dentro da própria religião, realmente eles têm um escudo bem forte. Agora, se for um que finge que vai só porque, até acredita e tal, mas não pratica nada do que a religião pede, eles se são mais fracos. Mas vamos supor que é uma pessoa ali mediana, que é um ateuzinho, tá? Que é não pratica nada, não faz uma meditação, não faz uma limpeza nem nada. Inclusive, quanto mais você pratica, mais fácil você consegue ver quem é quem, tá? Você olha ali e estabelece o link. Você sente que vai estabelecer o link, tá? Eu tô conectada. Consegui entrar. Uma vez que você consegue entrar, você já sabe o teu mantra. Então você estabelece, você pode sussurrar ou mentalmente, ou sussurrar. E você vai falar exatamente o que você quer daquela pessoa. Heredetu Rognei.
Você vai me dar esse empréstimo, você vai liberar esse empréstimo, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro, você vai fazer aquilo outro. E às vezes você pode se linkar, aí é um tanto mais difícil. Aí já é magia avançada. Eu não quero ficar pulando de fase, mas só pra você entender o que você pode fazer, pra você não ficar assim, ai, por que que eu tô fazendo isso? Que exercício chato. Não, você vai entender pra que esse exercício existe. Você pode se linkar à instituição. Você pode se linkar à egrégora do banco. Como membro do banco, você pode se linkar à egrégora do banco e fazer o banco funcionar pra você. Você tá me entendendo? Tá começando a entender a potencialidade disso aqui? Ai, magia do caos é só pra. Cara, tudo que falam mal da magia do caos é porque nunca abriram um Liber Psiconauta pra ler. Tá bom, vamos começar por aí. Começa por aí. Já começa por aí. Não sabe o que que é isso aqui. Ai, pra que você tá fazendo isso aqui? Não sabe. Ai, pra que que eu faço essas rezas aqui? Faz porque alguém mandou fazer. Não sabe o que que tá por trás dessa concentração, desse som, desse mantra, dessa reza. A reza, o mantra, o som é o link do poder. É o que eu falei no Clube das Vilãs. Depois assista esse vídeo. Que é pra alguém, especificamente. É a chave de poder em certas formas de feitiçaria. Aí você vai ficar lá, Reda Turragini, Reda Turragini, Reda Turragini. Você vai liberar esse empréstimo. Você vai me dar benefícios. Você vai me dar promoções. Você vai me dar isso. Você linka. Você estabelece o link. E depois, em cima do link, você estabelece o comando, a ação do que aquela pessoa vai fazer. E quem que vence no final? O mais forte. O que agora não fica choramingando porque tem que fazer exercício, o que não desiste do treinamento. Esse é que faz o link no final. Agora nós vamos falar sobre uma outra questão que eu já comentei no Clube das Vilãs, mas agora eu vou expandir aqui. Tivemos um outro falecimento dentro da magia do caos. Calma, não precisa correr. Por quê? Um grande mago aqui da Austrália, o Gordon White, ele cometeu. Aí, essa é a minha opinião, eu tenho direito de falar a minha opinião. Ele cometeu um erro que muitos cometem dentro da magia do caos, que é o erro de querer achar a gnose por vias mais fáceis, pela quimiognose. Ele, com problemas de coração, gostava muito de ayahuasca, gostava de viajar ao Peru para fazer eventos lá com ayahuasca. E é o que é dito aí, não quero ser processada por ninguém, mas é o que é dito aí. Ele faleceu no Peru durante essa viagem aí com ayahuasca. E vejo muitos magos cometendo o que eu considero como um erro, de querer cortar caminhos. Porque eu sei quanto que é difícil você sentar, concentrar-se para estabelecer um link, fazer esses exercícios, que chato. É mais legal ir lá tomar qualquer coisa. É mais legal, claro que é mais legal. É uma viagem. É uma viagem. Você se sente como se finalmente você conseguisse sair do seu corpo. Você sente como se finalmente você tivesse se linkado a algo maior que você. Eu entendo. Eu entendo. Calma. Não estou criticando nenhum caminho.
mas todo o caminho, alguns são mais perigosos que outros. Alguns vão te fazer com que você se perca mais que outros. Eu particularmente não acho normal. Se você quer fazer isso, vamos supor, uma vez na vida, para você sentir como é, ou uma vez a cada 5 anos, não se você tem problemas de coração, não se você tem problemas mentais, não se você é diagnosticado. Você tem que ter responsabilidade quando você pratica esse tipo de coisa. Alô, mas todo mundo morre e você pode ir amanhã. Sim, mas é uma questão de aumentar ou não a probabilidade. Se você tem algum problema de coração, não vá correr atrás disso. Se você tem algum problema mental, não corra atrás disso. Corra atrás do que é realmente difícil, que é isso aqui que a gente tá fazendo aqui. Isso é difícil, mas isso vai te dar resultados. Qual a questão do caminho da quimiognose, com qualquer que seja a erva de poder? Ele se considerava de fato um xamã, tá? Qual é essa questão? Eu vejo muita gente se perdendo, chegando num ponto em que deixa de ser realmente uma expansão mental para se transformar numa necessidade. Numa necessidade. Então, a pessoa. Uma vez que você faz isso, nossa, realmente expanda a minha mente. Mas se você precisa fazer isso a cada mês ou a cada semana, e mistura isso também com um grande volume de álcool ou de outras coisas, não tô falando que esse era o caso dele, mas de outros magos que já conheci, você perde a cabeça. Eu falo isso porque Nick Raider, que era da banda Caotes, meu grande amigo, morreu por causa disso. Meu casamento, meu primeiro casamento, acabou por causa disso. Gordon White faleceu por causa disso. Essas são só alguns dos exemplos que eu dou que são muito próximos a mim, que eu vi a vida da pessoa acabando. A pessoa, como foi no caso do meu casamento, né? Meu primeiro casamento. A pessoa, ele extremamente inteligente, assim, de ordens de inteligência filosóficas, as mais difíceis, QI, extremamente assim, de gênio, QI de gênio, mas essa coisa, eu preciso, torna-se um consumo, preciso estar o tempo todo com a minha mente alterada, porque eu não sou deste mundo, eu sou do próximo. Este final de semana, eu respondi 115 páginas de perguntas que eu tô seguindo com a metafísica, com a Universidade de Metafísica. Seguindo o PhD, né? Eu tô fazendo PhD em metafísica. Aquele que é viciado em estar num outro mundo não consegue viver neste mundo. E se não consegue viver neste mundo, que nós encarnamos aqui por um motivo, para viver a carne aqui, não consegue manifestar aqui. Chega um momento em que a pessoa se separa deste mundo. A partir até desencarnar, né? Como é o caso do Nick Raider, como é o caso do Gordon White. Até desencarnar. E como foi o caso daquela menina também, que eu comentei no começo do ano, que também foi por causa de usos de substâncias. Então, eu escolhi a sobriedade. E eu espero que na ordem espécula nós escolhamos a sobriedade. Não que a gente não possa fazer viagens astrais. Não que a gente não possa estar numa festa. Aqui não é igreja. Ai, não posso então ir para uma festa e tomar um pouco de álcool. Não posso então. Cara, você é você. Faz o que tu queres, a disso é todo da lei. Mas tenha um pouco de racionalidade e de responsabilidade em relação às suas próprias escolhas. A quimiognose, existem forças, energias por trás das plantas. Existem sim. Mas tudo tem um lado sombra e um lado luz. O lado sombra da quimiognose
é que causa uma certa dependência. E quando você tenta se conectar com a energia da planta ou do que quer que seja, pela dependência naquilo, você já não está mais vibrando em algo que vai expandir a sua mente. Você está vibrando em algo que vai entreter a sua mente. Existe uma diferença entre expandir e entreter. Algumas pessoas, elas se convencem que estão expandindo. Ah, não, eu estou buscando conhecimento, estou buscando conhecimento. Mas, na verdade, elas estão se entretendo. Elas estão perdendo tempo. Elas estão... aí aí já não tá usando a planta, não mais para expandir, mas para se entreter. Está vibrando em realidades baixíssimas, atraindo seres que vão te puxar. Ai, vem por aqui, tão divertido. Aí entra no circo. Começa uma questão circense. Isso quando não vira um pesadelo. Isso quando não vira um pesadelo. Isso quando uma pessoa que era extremamente inteligente não passa a cometer atos burros. Do que vale? Deixa eu mostrar assim, do que vale você expandir supostamente a sua mente com quimiognose, se você, que para quem tá olhando para você de maneira sóbria, vê que você não consegue mais amarrar o seu sapato. Porque você perde a sua função cognitiva, você perde a habilidade de se conectar com o seu corpo, você tá encarnado para isso aqui, lembre-se. Do que adianta você ficar doidão? Ai, tô expandindo minha mente aqui, distraído no astral com outros seres. Às vezes chorando em posição fetal, chorando, uivando, atraindo só seres inferiores. E você chama isso de expansão até quando? Especialmente se isso te faz agir de certas formas que depois você tem que pedir desculpas para todo mundo. Porque você perdeu completamente a noção e você começa a agir de uma forma insuportável para todo ao seu redor. E aí você perde tudo, você perde seu casamento, você perde seus amigos, você perde seu emprego, você perde tudo. Você fica sem nada. Porque você não consegue sustentar o túnel dessa realidade. Da realidade que você encarnou por algum motivo. Vale a pena essa expansão mental que na verdade é uma distração imensa. Você acha como que o inimigo ele pega você? Te convencendo de que você tá vencendo, sendo que na verdade é um jogo de espelhos de uma distração imensa. Você tá totalmente distraído. Você poderia estar a 1000 anos-luz fazendo o trabalho real, que é esse aqui. Esse é o trabalho real aqui. Trabalho chato, ficar olhando pro objeto é chato. Melhor é ir lá na ayahuasca. Melhor ir lá na quimiognose. Melhor ir lá no seu... Claro que melhor ir lá. Claro que é 1000 vezes mais divertido. Ver seres brilhando. Pra uma rave. Pá, 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 pá. E ficar loucão. Claro que é mais divertido. Ficar meditando, olhando para um objeto, saco, é um saco, né? Mas existe um preço para essa diversão, psicologicamente, de maneira química no teu corpo. Especialmente se te distrai tanto que você perde dias. Meu ex perdia dias, ele falava assim, ah, desculpa pelo que eu fiz ontem. E já tinha passado 3 dias. Na cabeça dele, talvez, podia ser segundos, porque tava tão doido. Na cabeça dele. Ah, segundos se passaram. Na vida terrena se passaram 3 dias. Ah, mas eu não sou desse mundo, Lua. Então é por isso que o desencarne vem, talvez, mais cedo. Claro, é o que eu falei, qualquer um pode morrer a qualquer momento. Mas viva a sua vida da melhor forma para evitar esse tipo de coisa, porque eu acho que muitas pessoas, muitos magos desencarnam
Se não for uma questão externa, se não for por causa de uma batalha, tem isso também. Eu tenho gente, eu tenho que falar os perigos desse caminho pra você, tá? Se não for por conta de uma batalha, se não for por conta de um super ataque, se não for por conta de uma questão do seu próprio contrato, o contrato que você assinou e falou, não, eu vou viver até essa quantidade de anos aqui, você pode se desencarnar por escolhas que você faz, como essa, por exemplo. De você estar tão fora de si, desconectado com o corpo, que você sai completamente. Ah, mas é o que eu quero, Lua. Então tá. Então, se é o que você quer, tá bom. Eu vou fazer o quê? Ah, mas esse caminho pode ser muito bom. Então tá. Então tá bom. Faz o que tu queres, há de ser toda a lei. Só que eu tenho que vir aqui e falar: olha, mais um mago faleceu. E eu sei que é tabu. Eu sei que é tabu. Porque não é o que a comunidade quer ouvir e não é o que a comunidade gosta de ouvir. Eu sei que o que eu tô falando é tabu, mas alguém precisa falar, especialmente porque eu dei uma olhada, as pessoas que me seguem no Instagram, principalmente, são meninas, são jovens. No Facebook é totalmente diferente, são homens 50 a mais, mas no Instagram são meninas jovens. Então eu preciso vir aqui falar, esse tipo de substância te coloca em uma posição de vulnerabilidade. E o que eu quero com as nossas práticas é que você esteja mais forte, te fortificar e não te colocar numa posição vulnerável, em que você é distraído por seres astrais. Não tô falando que a planta não tem poder, não tô falando que a planta é negativa em si. A planta é um portal. No momento em que você chega do outro lado, essa é que é a questão. Se é pelo vício naquilo, no costume naquilo, e para mim, quando a pessoa faz mais de uma vez por ano, já demonstra uma certa necessidade viciante. A última vez que eu mexi com cogumelos, já tem anos já, e eu não tenho intenção alguma, a não ser que me droguem. Mas eu não tenho intenção alguma de usar quimiognose. Quimiognose é algo que não entra na minha vida. Por essas questões pessoais que eu tô falando. Perdi meu melhor amigo. Meu primeiro casamento acabou e agora o Gordon White morreu. Quantos mais exemplos eu preciso para me mostrar que isso não é o meu caminho? Eu prefiro o caminho mais difícil, que é sentar, fazer e praticar. É chato, é difícil, mas dá resultados. E eu mantenho o controle. Eu não terceirizo o controle para alguém que está me observando. Ah, alguém, mas tem médico ali te observando. Ah, mas tem não sei o quê. Bom, eu não sei quem estava ao lado do Gordon White, mas não conseguiram salvar ele. Morreu no Peru. Imagina isso. Aí tem que fazer translado, aí tem que não sei o que, tá toda a comunidade em choque, porque veio o Peter Carroll, o Peter Carroll foi uma questão de o Peter Carroll ser idoso, né? Aí tudo ok. Peter Carroll idoso, a gente entende que chega uma hora a idade bate. Agora, mais não deu nem um mês de diferença de uma morte entre um e outro, né? E nesse caso foi por causa disso. Ele tinha problemas do coração. Então a gente tem que entender, é o que eu falo, o que eu falei no Clube das Vilãs. Você tem que ter a parte intelectual, ou seja, qual que é o intelectual? Ah, vou olhar meus exames. Como que estão meus exames? Como que está o meu corpo? Como que está isso aqui? Isso aqui importa, tá? Teu corpo importa, a terra importa, a sua encarnação importa. Não trate o seu corpo como um lixo, tá bom? Vamos começar aí? Para de achar que isso é uma roupinha que a tua alma tá usando. Ah, é só uma roupinha que é descartável, que eu jogo assim do lado. Eu jogo, sabe? É descartável, eu só tô usando. Pelo amor dos deuses. Tenha respeito pelo teu corpo. Saiba o que você está colocando no seu corpo, o que você come, o que você bebe,
Que droga que você usa? Cadê o respeito? Quem você deixa entrar em contato com você, quem você deixa tocar em você, entrar em você, cadê o respeito? Me enfurece a comunidade que acha que o corpo é descartável. É só um veículo, não é nada. E isso não é só problema do ocultismo, não é problema de toda religião achar que o corpo não é nada. Na espécula, nós seguimos a trindade: corpo, alma, mente. Tua mente importa. Então não quero fazer nada que deixe minha mente como se ela fosse ovos mexidos, né? Não quero fazer nada que vai deixar o meu corpo, se isso aqui é a forma com que eu sinto o mundo, certo? Eu vou cuidar o máximo que eu posso. O que eu estou fazendo de errado com o meu corpo para que ele não esteja performando da sua melhor forma? O que eu preciso melhorar? O tratamento, é fazer exercício, é fazer isso, é fazer aquilo? E aí eu cuido do meu espírito também, mas são os três juntos. É a trindade, essa é a trindade: teu corpo, teu espírito, tua mente. Não é um ou outro. Teu corpo não é um problema. Teu corpo é como você interage com essa realidade aqui, essa correalidade aqui. Respeite-se. Se você quiser ser respeitado. Claro que todos nós padecemos, ficamos doentes em algum momento, mas a gente precisa conversar com o nosso corpo e perguntar o que você precisa para ser ótimo, para estar melhor. O que você quer me dizer? O corpo fala com você. Os sintomas que você sente são linguagens. Ele fala com você. Ele fala o que ele precisa. Precisa ver teus relatórios médicos, sim. Tá em dia com teus exames, com a tua saúde física, mental. Eu tenho responsabilidade por essa comunidade. Eu diria até pela comunidade inteira do ocultismo, apesar de não me levarem a sério, um dia irão. Um dia finalmente vão entender o que eu quis dizer. Um dia finalmente vão me levar a sério. Mas eu tenho responsabilidade de vir aqui falar o que as pessoas não querem falar. E é sobre isso. Cuide-se. Cuidado. Tenha cuidado. Tenha responsabilização. O que a gente está fazendo aqui é até no Liber MMM, perdão, no Liber no Psiconauta, o próprio Peter Carroll fala sobre quimiognose. E ele não recomenda. Ninguém sério vai recomendar isso. Não vai recomendar. Não vai recomendar. É uma ferramenta, tá, usa uma vez na vida, outra na morte, até porque eu não sou contra nada, entendeu? Às vezes, para algumas pessoas, eu sou a favor da ciência estudar. Primeiramente, vamos lá, sou a favor da ciência estudar isso. Em locais seguros, entendeu? Você tá com médico, você tem ali uma equipe toda para você, ok, vamos estudar, vamos ver. É a natureza, pode ser a cura ou veneno a depender da dose. Eu não sou contra. Aí não pode fazer nunca na vida. Faz o que tu queres. Mas tenha responsabilidade. E depois de ver isso muito próximo de mim, eu preciso passar isso para vocês. Vocês podem, a depender de como vocês fazem uso. Por exemplo, você ir para um winery, como é que fala? Um vinhedo. E você experimentar uvas e queijos, ou você tá num jantar e experimentar um vinho, uma coisa é uma coisa. Agora, você chegar ao ponto de que você tem que roubar uma loja para pegar álcool, ou você perde tudo por causa do álcool, é outra coisa, tá me entendendo? É uma questão de bom senso, tá me entendendo o que eu quero dizer? Eu não vim aqui trazer a lei seca da magia. Lá vai a lua. Vai trazer a lei seca da magia. Não. Não é assim.
É você ter uma responsabilização, entender. Se eu tenho problemas, eu não vou beber. É que nem a grávida. Você vai falar pra grávida, não, não vai beber. Não vai tomar café, não vai comer sushi, tem uma série de coisas, recomendações. É sobre isso que eu tô falando aqui. Se conheça pelo seu corpo, se conheça pela sua mente, se conheça pelo seu espírito. É sobre isso, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação que queira fazer? Ah, Lu, eu discordo, eu vou pra ayahuasca todo dia e amo. Pode falar. Tá aberto aí. Alguém quer falar alguma coisa? Só para terminar, então, se você é parente do Gordon White, que eu sei que tem brasileiro também que era amiga dele, sinto muito, né? Mais uma perda aqui, uma grande perda da magia do caos. Sinto muitíssimo por isso, tá? É um grande mago da magia do caos. Mais um ex foi. Não é um caminho para qualquer um, não. Exige mais responsabilidade do que todos os outros caminhos. Especialmente essa parte da quimiognose, porque é muito forte na magia do caos, né? A magia do caos, ela é muito. Ela nasceu ali muito próxima da quimiognose. Mas é sobre isso. O que eu falo nem sempre vai agradar a todos. Concentração nos sons pode ser feita de olhos fechados? Sim. Porque, a não ser que você ainda tá fazendo a concentração na imagem, tá? Aí tem que ser de olhos abertos. Então tá, gente, um grande beijo pra vocês. Domingo que vem não vai ser o Coven, vai ser só iniciado, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.